o que pega, na verdade, pro mercado é o fato do desconhecido, né? O que a gente não conhece. E aí, aproveitando, esse final de semana foi divulgado de que o candidato Lula não iria divulgar quem seria o ministro da economia dele, né? E daí a gente tem algumas possibilidades aí do porquê que ele não iria fazer essa divulgação. Que ou a gente teria um nome irrelevante, que não faria diferença na candidatura dele, ou então a gente teria um nome duvidoso, né? Então, assim, poderia pender mais, de repente, negativamente para a campanha dele, ou então ele ainda não chegou a definir o nome e pretende fazer isso após, né? Caso ele consiga se eleger. Eu creio que o objetivo dele fazer isso é não desacreditar ou deixar pessoas insatisfeitas dos dois lados aí do seu apoio. Se ele determina um nome que é mais pró-mercado, o pessoal da esquerda vai bater nele. Se ele determina um nome que é mais à esquerda, o pessoal de mercado vai bater nele. Ele pode perder apoio. Então, ele não ganha nada em falar sobre isso agora. Ele ganha em deixando em aberto. Então, o pessoal da esquerda, e o Lula sempre foi bom disso, né? Enrolar a galera. O pessoal da esquerda, ele vai dizer que vai ser, sei lá, um nome super agressivo de esquerda, e o pessoal do mercado, ele tá dizendo que provavelmente o ministro da Economia vai ser o Alckmin, né? Que seria uma espécie de primeiro-ministro. Então, ele tá jogando aí com os dois públicos porque ele precisa do apoio para ser eleito. Basicamente isso que ele tá fazendo. Não tá na hora ainda. Tá cedo ainda. Tem alguns nomes sendo ventilados, cara. Eu ouvi falar do Marcos Lisboa, digamos assim, é um nome mais quente, mas eu estou totalmente com o Leandro. Assim, não faz sentido você querer especular isso agora. E outra, né, assim, do ponto de vista do mercado, você falou, tá? Que é uma frase que o Dato aqui usa muito, né? Que o mercado ele não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. Quando tem uma incerteza gigante, que você não sabe o que vem à frente, isso sim é um grande problema e que gera aí os grandes movimentos de mercado, os grandes drawdowns, as grandes porradas aí do ponto de vista do mercado. Então, durante a fase eleitoral, a gente entende que muitas coisas são palavras, que a gente sabe que é fácil falar, mas é difícil fazer. Quando você, né, tem que enfrentar isso junto ao Congresso. A gente teve a própria experiência do Guedes, que muito bem respeitado pelo mercado, mas enfrentou uma dificuldade gigantesca no Congresso quando ele assumiu. Quer dizer, sabe aquela coisa assim, eu tenho voto e você não, você foi nomeado, e aí vira um entrave danado. Então, é cedo, definitivamente é cedo. Acho que vamos para o embate da eleição mesmo, vamos definir, formar apoio, para depois você noticiar, né? E aí, do ponto de vista do mercado, ele fica ali um pouco mais à deriva. Mas ele isso vai marcando a mercado, né? Todos os dias. Isso já demonstra aquela questão da previsibilidade, né? Porque no caso de reeleição, a gente sabe que vai ser o Guedes e todo mundo já sabe qual é que é a forma de operar o Guedes. É isso aí. No caso de Lula, novamente, a gente tem mais um ponto de indecisão, né? Quem vai ser? Vai ser o Mercadante com a agenda mais à esquerda, ou vai ser de fato o Alckmin com uma sinalização para o mercado, né? E vocês acham que o mercado já tem precificado essas pesquisas que a gente tem visto? Ou seja, o mercado já tem precificado uma possível vitória de Lula? Eu acho que não. Verdadeiramente acho que não. Acho que o comportamento de Petrobras recentemente, esse tipo de comportamento, ele está muito mais ligado a essa agenda da situação do que oposição propriamente dito, até pelo histórico. Né? Uhum. Então, eu acho que não. Eu acho que está muito em aberto ainda. A minha visão da precificação no mercado, ela vai muito no sentido do seguinte, que a eleição, embora a campanha tenha começado recentemente, o assunto da eleição dominou pautas e capa de jornal ao longo de todo o ano, vem dominando. A eleição já começou já tem um tempo. Então, na verdade, eu acho que o mercado... Desde o meio da pandemia, né? Sim, já na pandemia, vacina, pronto, virou eleição. Sim. A discussão de vacina já era eleitoreira. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, que a gente já trabalha um ritmo de volatilidade num preço de vol um pouco maior por conta desse estresse. A minha opinião é que mais na véspera o mercado compra a ideia de um partido e vai. A vol diminui e ele ganha direção. Ele faz um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Essa é a minha aposta, pelo fato dele já ter vivido um movimento de vol um pouquinho mais alto. E aí a linha de previsibilidade
ela está muito mais ligada ao atual governo do que um que não tem ideia do que vai fazer, da tamanha incerteza, por conta dos movimentos que já aconteceram, né? Quer dizer, o mercado já tem um pouco a ideia, e eu vejo muito pelas próprias estatais, Banco do Brasil e Petrobras, né? Como, digamos assim, o termômetro desse sentimento. Então, na minha opinião, não. E daqui a pouco esse movimento vem. E eu acho que é mais a véspera, não é? Ainda está um pouco cedo. Leandro, eu acredito que o mercado não esteja efetivamente precificando já uma vitória de Lula, por exemplo, mas há um certo sentimento no mercado, aqui, sem levar em consideração se é correto ou não, que independentemente da situação, né, do resultado, nós tenhamos uma melhora, porque o mercado está muito amassado, né? Os preços estão muito baixos em relação às médias mundiais. Enfim, se você pegar por qualquer métrica, né? PL das empresas, ele está muito baixo. O Brasil está pagando muito juro perto do resto do mundo. Então, há uma percepção correta que o mercado brasileiro está muito barato, né? Mesmo levando em consideração esse rally aí das últimas semanas. Eu acredito que o movimento que poderia acontecer, no caso, uma vitória de Lula, seria alguma correção, pode acontecer ou nem essa correção acontecer, e depois uma movimentação para cima, na expectativa de que mesmo que ele venha adotar um governo um pouco mais radical num segundo momento, no primeiro momento ele vai tentar jogar para a galera e vai sinalizar um governo pragmático, né? E isso seria favorável para o mercado. Então, se ganha Bolsonaro, passa a incerteza, o mercado sobe. Se ganha Lula, o mercado pode ter um pouco de certeza, mas sobe na sinalização de pragmatismo que seria necessário para o Lula, porque pelo menos no curto prazo. Mesmo que ele tenha o interesse de fazer um governo mais radical, ninguém pode negar, até os seus críticos que ele não seja esperto, ele precisa sinalizar, porque senão ele já tem muita oposição. Qualquer que seja o caso, vai ter muita oposição. Quem não gosta mesmo e vai fazer oposição, né? Então, ele precisa sinalizar para a torcida, dizendo que vai ser mais neutro, né, mais isento ali, para não ter já de largada muita oposição. Então isso deve favorecer o mercado. Claro que a gente não está levando em consideração o cenário externo, porque o cenário externo também pode deixar tudo mais complicado. Se a crise econômica que está batendo as portas já do mundo desenvolvido se aprofunda, aí a gente tem que rever isso, porque independente do que acontece internamente, a gente tem o externo também que a gente precisa olhar, né? Tem que ser um olho no peixe, outro no gato. Então, é complexo, né? Mas só olhando para dentro, eu acho que há uma expectativa do mercado de melhora independentemente do resultado, sendo mais positivo para Bolsonaro do que para Lula, né? Mas positivo de qualquer forma. Claro, o mercado pode estar enganado. Daqui a pouco o Lula adota uma estratégia diferente, dependendo do arranjo de forças que ele perceber, ele já pode chegar chutando a porta, né? Fazendo um discurso extremamente agressivo, como a Dilma fez quando se reelegeu. Todo mundo esperava um discurso mais leve dela, né? Mas ela foi lá e meteu um discurso com o boné do MST. Então, e deu errado, né? A gente sabe como acabou essa história. Então o mercado também pode estar errado nesse sentido, mas hoje é a percepção. Eu falo com gestores, eu falo com gente grande no mercado, a percepção é, não, o Lula vai vir, mesmo que ele não adote uma postura pragmática, ele vai vir com um discurso pragmático e de início isso vai agradar o mercado, isso vai ser bom, né? Então acho que isso explica um pouco do movimento do preço das últimas semanas aí. Acompanhe o Almoço Grátis todas as segundas-feiras ao meio-dia e quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade sobre o mercado? Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar nossa área exclusiva com relatórios mensais dos melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito, muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já!